Olha, quando escutei aquele nome, que tinha sido a filha dela, que tinha cometido aquela loucura. Eu não sei como não tive um troço ali, na frente da minha mãe. Porque, se fosse aquela que eu conhecia, e só podia ser, aquela que morava ali na nossa rua, na frente de casa, era ninguém menos que a Marília. Não podia ser ela, porque... Seguidinha contou tudo da história de Ronaldo e Marília. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu acabei presenciando uma cena que, olha, se eu quisesse, poderia muito bem usar como um trunfo para tirar meu rival da jogada, do caminho. Sempre fui apaixonado pela Marília. Uma garota que morava na rua da frente, na rua de casa. Gostava dela desde os tempos de escola. E até já tínhamos ficado juntos uma vez. Só que, infelizmente, mesmo eu querendo, sabe, ter um relacionamento, um namoro com ela, ela não quis nada comigo. Falou que gostava de mim só como amigo. Fazer o quê? Na época, inclusive, ela gostava de outro. E esse era o grão de areia no meu sapato. Só que esse outro não podia ser dela, porque tinha namorada. E quer saber? Nem ligava para Marília. Eu acho até que ela ficou comigo aquela vez, uma única vez, só para fazer ciúme para esse cara. Só que não deu em nada. Não adiantou. Ele nem ligou. Bom, os tempos agora já eram outros. Já não éramos mais aqueles mesmos adolescentes daquela época. Eu, por exemplo, já estava com 22 anos, embora ainda continuasse gostando dela. Tem paixão que é difícil a gente tirar da cabeça. Já ela estava namorando sério o Márcio, um cara ali mesmo da vila, já há quase um ano. Não éramos amigos, mas a gente se conhecia, eu e ele. Eu me mordia de ciúme quando via os dois juntos. Só que não podia fazer nada. Aliás, qualquer coisa que eu fizesse só ia piorar, porque ela não gostava de mim. Tinha dito isso há alguns anos, que gostava de mim, mas como amigo. Olha, quando a gente gosta de uma mulher e a mulher fala uma frase dessa, é pior do que se dissesse que não gosta da gente. Melhor dizer logo que não gosta. E pelo jeito, os dois, ela e aquele cara, estavam muito apaixonados. Eu tinha o costume de correr todos os dias. Chegava do serviço, trocava de roupa e ia correr ali mesmo, pelas ruas do bairro. E numa dessas vezes, lembro que já eram quase 8 horas da noite, já tinha feito a minha corrida e estava voltando para casa. Já estava, inclusive, assim, num ritmo mais moderado, apenas caminhando, quando passei por aquele carro parado ali naquela rua. Detalhe, eu não costumava fazer o mesmo trajeto todos os dias, até para não ficar assim uma coisa maçante, né? Sempre escolhia caminhos diferentes. E quando passei por aquela rua, naquele dia, uma rua assim bem calma, quase sem movimento, e repito, quase 8 horas da noite, me deparei com aquele carro parado ali debaixo daquela árvore. Eu estava praticamente caminhando, trotando, de modo que passei bem devagar. E o fato é que reconheci prontamente o carro, porque eu vi aquele carro direto, estacionado ali na frente da casa dos pais da Marília. Ou seja, era o carro do Márcio, namorado dela. Dei uma olhadinha na chapa, que eu já tinha mais ou menos decorado, e era mesmo, ou seja, não havia dúvida. E o pior é que dava para ver que tinha gente ali dentro. 2 pessoas, um homem e uma mulher. Na hora, o que eu pensei? Que fossem justamente os dois, o Márcio
e a Marília, namorando ali no carro. Já senti aquela pontada de ciúme. Mas aí fiquei me perguntando, por que eles estão justamente aqui, nessa rua? No entanto, assim que passei pelo carro e pelos dois, dei uma viradinha assim para trás e, pro meu espanto, vi que a mulher que estava ali com o Márcio não era a Marília. E eu sei que não era, porque a conhecia muito bem. A Marília tinha o cabelo assim todo cacheado. E aquela menina que estava ali com ele tinha um cabelo liso. A cor do cabelo também era diferente. E pro meu espanto, os dois estavam atarracados um no outro. Eu até parei a caminhada e fiquei olhando assim na direção deles, sem acreditar. E olha, eles estavam tão distraídos naquele beijo que nem se deram conta da minha presença. E olha, talvez eu não tivesse nem o direito de fazer aquilo. Mas acabei pegando o celular do bolso e tirando uma foto daquela cena, os dois se beijando. Até me aproximei um pouco mais do carro para fazer isso, para a foto ficar mais nítida. E quando tirei a foto, por causa do flash, eles se deram conta, sabe, que tinha alguém ali, pararam de se beijar e voltaram os olhos para mim. Foi só então que eu vi quem era a outra garota. E a minha cara foi no chão quando me dei conta de quem era. Acredite quem quiser, era ninguém menos que a Camila, irmã da Marília, ou seja, cunhada dele. Elas eram irmãs apenas por parte do pai. Agora, isso não tinha nada a ver, né? Safadeza dos dois. E para piorar, a Camila era casada. Tinha até um filho com o marido. Guardei rapidamente o celular do moço e lá de dentro do carro, eles ficaram assustados, assim, olhando para mim. Até porque me reconheceram. A Camila, aliás, até tentou assim meio que se esconder. Colocou a mão assim diante do rosto, mas, né, não tinha mais tempo para nada, né? O pior já tinha acontecido. Eu tinha reconhecido os dois. O Márcio também deu uma disfarçada, baixou a cabeça. Só que já não adiantava de nada. Eu já tinha visto. Resolvi sair dali, voltei a caminhar, ainda sem acreditar. Pensei comigo mesmo, mas que cara safado. Como pode ser tão safado? Namorando a Marília e pegando a irmã dela também. Aliás, ele não, os dois safados. A Camila é casada, tinha um filho com o marido. Além de conhecê-la, eu também conheci o marido dela. Olha, fiquei com a cara no chão. Lá adiante, peguei o celular e fui olhar a foto para ver se tinha saído nítida. E ali aparecia bem claro os dois se beijando. Repito, essa cena poderia até se tornar um trunfo na minha mão, caso eu quisesse tirar meu rival do páreo. Eu era apaixonado pela Marília. Só que não sei se teria coragem de contar para ela o que eu tinha visto. Ou melhor, de mostrar a foto que eu tinha tirado. Até porque, convenhamos, né? Se fizesse isso, ia acabar com a felicidade dela, estragar o seu namoro e ainda jogar uma irmã contra a outra, sem contar a crise familiar que poderia gerar até no casamento da Camila. Pensa no estrago. Por outro lado, eu tiraria o Márcio do páreo e o caminho ficaria livre para eu tentar a sorte com ela. Olha, se instalou dentro de mim um conflito que não me deu mais paz um segundo. Me senti diante de uma encruzilhada. Eu ali caminhando rumo
da minha casa, distraído, perdido nos meus pensamentos, refletindo se devia fazer uma coisa ou outra, quando de repente aquele carro encostou assim do meu lado. Cheguei a levar um susto. Era o Márcio. Ele parou e já chamou assim a minha atenção. Ô Ronaldo, tudo bem? Será que a gente podia trocar uma ideia? Fiz um sinal de cabeça dizendo que sim. Ele então desceu do carro e falou: olha, Ronaldo, como é que eu vou te dizer isso? O que você viu ali atrás no carro não é nada do que você está pensando, tá? Eu e a irmã da Marília, a gente só estava conversando. Dei uma carona para ela. Aí tive de parar ali, porque precisei atender uma ligação. Foi só isso. Ô, Márcio, de boa, viu? Fica tranquilo. Não vou comentar nada com a Marília. Se é esse teu medo, pode ficar bem suci. Até porque não tenho nada a ver com isso. Puxa, Ronaldo. Puxa, obrigado mesmo, cara. Vou ficar te devendo essa, viu? A Marília é meio geniosa, é muito emotiva. Ia ficar criando caso comigo se soubesse dessa história, mesmo não tendo nada a ver. Senti que ele ficou aliviado. Agradeceu de novo, pegou na minha mão. Só que quando fez menção de entrar no carro, eu falei: escuta, cara, você acha certo o que tá fazendo com a Marília? Não, porque vamos convir, hein? Sacanagem tua, né, meu? E pra piorar, com a irmã dela, ainda por cima. Aliás, você não tem medo do marido da mulher, não? Ele me olhou assim, meio assustado, e depois chegou a sorrir. Acho que já se sentia mais tranquilo. Pô, cara, o que você quer que eu faça? Mulher fica me dando mole, mandando mensagem o tempo todo. Não sou de ferro, né? Deu para sentir que ele estava se sentindo tal por estar namorando a Marília e saindo com a irmã dela ao mesmo tempo. Olha, me deu uma raiva, sabe? Porque eu, apaixonado pela Marília, sabe, eu só queria ter ela comigo. Jamais olharia para a cara de outra mulher. E ele que tinha, fazia aquele tipo de jogo, sem vergonha, safado, enganando a menina. Sabe, eu fiquei com muita raiva dele. Muita raiva. Porque ele não estava respeitando a menina que eu amava. E que eu saberia respeitar se fosse namorado dela. Em vez de cuidar daquilo que tinha na mão, não. Ele atraía. Juro, fiquei muito revoltado. E por mais que tenha ficado em cima do muro, várias vezes tive vontade de procurar a Marília e contar tudo, tintim por tintim para ela, inclusive mostrar a foto que eu tinha tirado. Não era certo ela ficar sendo passada para trás, feita de palhaça, né? Sendo que eu podia abrir os seus olhos, mesmo que isso a fizesse sofrer. Quem sabe ele até me agradecesse por isso. Só que no fim, com medo das consequências, achei melhor ficar na minha, até porque se aqueles dois pilantras continuassem fazendo aquela sacanagem, cedo ou tarde, tudo acabaria vindo à tona. E ela ficaria sabendo de tudo de um jeito ou de outro, independente da minha atitude. Um dia no mercado, eu encontrei a Camila. Ela estava com o marido e o filho. Estavam os três ali fazendo compras. Imagine a cara dessa mulher quando me viu. Ficou branca. O cara me cumprimentou, até porque, repito, a gente se conhecia. Mas ela não teve coragem nem de me olhar na cara. Empalideceu na mesma hora e já foi dando uma disfarçada, olhando um produto na prateleira. Claro, ficou com medo, né, de eu falar alguma coisa pro cara. Sabe, apesar de estar morrendo de vontade de procurar a Marília e contar tudo pra ela,
Tinha aquele medo, do qual já falei, de prejudicar todo mundo, porque havia várias pessoas ali envolvidas. Eu não podia ser egoísta, pensar apenas em mim, na possibilidade de ter o caminho livre para tentar a sorte com a Marília, apesar de saber que, se ficasse quieto, estaria permitindo que os dois safados continuassem fazendo aquela sacanagem. Preferi ficar em silêncio, me manter à margem, acreditando que a história se resolveria por si. Quando eu passava na frente da casa da Marília e via o carro do Márcio estacionado, me dava aquela revolta. Não só por conta do ciúme, do despeito, da inveja, mas principalmente por saber que, se eu quisesse, poderia acabar com aquele namoro e afastar um do outro de vez. Até porque ele não a merecia. Mas fui tocando a vida, procurando me conformar. Quando um sábado, eu fazendo a minha corrida ali pelo bairro, encontrei ninguém menos que a Marília na rua. Quando a avistei lá na frente, já foi assim, diminuindo o ritmo, né? Até porque era ver essa mulher e já me senti todo nervoso, todo estressado, sabe? Agitado. Fui diminuindo o ritmo, comecei a apenas caminhar, e ao passar por ela, dei uma parada assim e a cumprimentei. Agora, estranhamente, ela não devolveu o cumprimento. Aliás, nem me olhou na cara. Simplesmente passou reto por mim. Eu estranhei tanto aquilo. Isso é. Notei que o semblante dela estava estranho. Sei lá, ela parecia estar chorando, ou com vontade de chorar, pelo menos. Olhando para baixo, lembro que falei: Marília, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Como ela mais uma vez não respondeu, eu fui atrás e me coloquei assim, na sua frente, impedindo sua passagem. Ela então me olhou com aquela cara esquisita. Sabe, os olhos inchados, a expressão sem vida. Insisti. Marília, o que você tem? Aconteceu alguma coisa? Ela só balançou a cabeça de um lado para o outro. Senti que ela não queria conversar comigo. Por isso, abri passagem para ela seguir seu caminho. Olha, tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, que ela pudesse ter descoberto que estava sendo traída pelo namorado e a própria irmã. Quer dizer, eram filhos de mães diferentes, mas era só um detalhe. Olha, eu fiquei com o coração tão apertado, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Aquele dia passou e no domingo de manhã, minha mãe foi à missa e quando voltou, me deu uma notícia que quase fez a minha alma sair do corpo. Você está sabendo? Sabendo o que, mãe? O que aconteceu ontem ali na rua? Não, mãe, não tô sabendo de nada. O que houve? Você nem chegou a ouvir as sirenes ontem à noite, né? Pois eu escutei. Mas pensei que fosse a polícia ou o bombeiro, mas não. Era a sirene de ambulância. Ambulância? Mas como assim? Alguém passou mal? Antes fosse. Parece que foi uma moça que se matou ali na frente. Se matou? Mas como assim, mãe? Que moça? Meu coração quase parou de bater quando minha mãe falou aquilo. A filha da Silvana, você acredita? Olha, coitada dessa mulher, viu? Dizem que foi ela que encontrou o corpo da filha caído no chão, em cima de uma poça de sangue. Uma moça tão bonita, como pode? Quando eu escutei aquele nome, Silvana, que tinha sido a filha dela, que havia se matado,
sabendo que a única filha que a dona Silvana tinha, pelo menos essa que eu conhecia, que sabia que morava ali na nossa rua, era ninguém menos que a Marília. Só que não podia ser ela. Aliás, aquilo que a minha mãe falou não podia ter relação nenhuma com a verdade. Perguntei: mas como assim, mãe? Me conta isso. Ela achou o corpo da filha em cima de uma poça de sangue, mas o que foi que houve? Lá na igreja comentaram que ela cortou os pulsos. Já estava morta quando a mãe dela achou no quarto caída no chão. Aliás, disse que o sangue estava escorrendo até por debaixo da porta. Minha mãe não soube dizer por que ela tinha cometido esse desatino. Mas convenhamos, eu já podia até imaginar. Naquelas alturas, eu já tremendo dos pés à cabeça, segurando o choro, fazendo força para não desabar ali diante da minha mãe. Sabe aquela esperança idiota de não ser a pessoa que você está pensando? Sendo que só podia ser ela. Só que mesmo sendo absurdo como eu rezei para ter outra Silvana ali na rua, embora eu soubesse que não havia outra, apenas a mãe da Marília. Fui confirmar. Mal conseguindo me firmar nas próprias pernas de tanto que elas falseavam. E quando passei diante da casa da Marília, vi aquele movimento todo. Vários carros parados ali na frente. Perguntei para um vizinho o que tinha acontecido, como se eu não soubesse. E para o meu desespero, ele confirmou tudo que minha mãe já tinha contado. Não consegui me controlar. Chorei tanto, mas chorei mesmo diante de várias pessoas que estavam ali perto. Tinha sido mesmo ela que havia cometido aquele gesto extremo. Chorei tanto que quase me derreti de tanta lágrima. Chorei de soluçar, de doer os olhos. Chorei até não restar uma única gota de lágrima em todo o meu corpo. Como continuo chorando até hoje. Não demorou muito para toda a verdade se espalhar ali pelo bairro. O motivo para Marília ter cometido aquele desatino, tirado a própria vida. Ela tinha descoberto a verdade sobre o Márcio e a Camila. Devia amar muito aquele canalha, aquele Zé Ruela dos infernos. Não suportou descobrir que estava sendo traída por ele e pela irmã. Ele, aliás, não teve a decência de aparecer no velório para se despedir dela. Claro, né? E ainda bem que não fez isso, viu? Porque no estado em que eu me encontrava, acho que eu seria capaz de estrangulá-lo, ali mesmo, no velório. Ou se cruzasse com ele na rua, em qualquer lugar, porque ele tinha sido responsável direto pela tragédia que aconteceu. Também não vi a Camila. Até onde soube, a mãe da Marília não permitiu a presença dela ali. Olha como me doeu ver a minha amada ali dentro daquele caixão, sem vida. Ela nunca mais abriria os olhos, nem sorriria, como jamais ouviria de novo a sua voz. Antes ela não era minha, mas pelo menos eu a via, caminhando pela calçada, às vezes conversava comigo, agora não mais. Era pouco, agora nada. Enquanto olhava para o seu rosto, fiquei me perguntando se eu poderia ter feito alguma coisa para evitar a desgraça, de algum modo. De repente, se eu tivesse contado, preparado o seu espírito, ela não tivesse feito o que fez, ou então, sei lá, se tivesse conversado com o Márcio e com a Camila,
dando um jeito de fazer os dois se afastarem. Quem sabe ela não tivesse descoberto nada. E aí não teria feito o que fez. Mesmo sabendo que eu não tenho culpa, é inevitável me sentir culpado. Pelo simples fato de saber daquela traição. Eu soube antes dela. Quase 6 anos já se passaram. Mas resolvi escrever essa carta como um desabafo. Porque até hoje não consigo me livrar das lembranças, desse sentimento de impotência que eu ainda tenho por ela aqui no meu peito, porque será que eu podia ter feito alguma coisa? Tem horas que eu acho que nunca vou esquecê-la. Nunca vou superar esse amor. Como se fosse não uma bênção, mas um castigo. A penitência que terei de pagar para expiar o pecado de saber da traição, mas de não ter feito nada, absolutamente nada, para evitar o que aconteceu. Descanse em paz, minha amada. Que pena que você não gostou de mim. E foi gostar daquele Zé Ruela, aquele vadio, aquele infeliz safado. Eu tinha tanto amor para te dar. Mas você gostava de mim apenas como amigo. Ficamos juntos uma vez só. Uma vezinha só. Mas quer saber? Eu lembro disso praticamente todos os dias. Gostaria de eternizar aquele momento. Trazer você para o meu mundo. Um mundo onde você jamais sofreria. Um mundo onde ninguém te enganaria. Ninguém te trairia. Um mundo só nosso. Meu e seu. E de mais ninguém.